A paz do Senhor, povo de Deus. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, amém? E hoje nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, na qual nós usamos a revista da editora Betel. Deixa eu mostrar para vocês a nossa revista da editora Betel. E esse primeiro trimestre de 2022, nós estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, a mensagem de arrependimento, a mensagem de restauração e manifestação da glória de Deus. Aleluia! Semanalmente nós estamos aqui lançando essas aulas para abençoar o povo de Deus, ajudar professores, coordenadores, aqueles que promovem a Escola Bíblica Dominical e a você, aluno, que também é participante das escolas dominicais no Brasil inteiro. Meu desejo é que você aprenda mais ainda a palavra de Deus e que esse canal seja uma bênção na sua vida. E eu quero agradecer aqui a todos inscritos no canal, a você que já compartilhou, já comentou, já deixou seu like aqui. É importante a sua participação. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a fazer parte desse canal, se inscrever, comentar, compartilhar. Deixe seu like aqui embaixo. É importante para que o canal seja promovido aqui na plataforma, amém? E hoje nós estamos com a lição de número 3. Já estamos na lição número 3. O trimestre já começou e já estamos na terceira aula, que será relacionada dia 16, agora domingo próximo, que o tema da lição dessa semana é Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. O atalaia. Hoje nós vamos aprender sobre o que é um atalaia, o que o atalaia fazia. Talvez você nunca nem ouviu falar o que é um atalaia. Mas hoje nós vamos aqui tirar algumas dúvidas em nome de Jesus e temos certeza que eu vou aprender, você vai aprender e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Vamos para o texto áureo. Diz assim: Filho do homem, eu te dei por profeta sobre a casa de Israel. Ezequiel 3, verso 17, livro do profeta Ezequiel que nós estamos estudando. Verdade aplicada. Cada cristão é enviado ao mundo para anunciar, no poder do Espírito Santo, a salvação como juízo vindouro. Olha só a responsabilidade de cada cristão. Amém? Vamos ler o texto de referência, como sempre fazemos aqui em todas as aulas. É importante a gente ler aonde está baseado o texto da lição que vamos aprender. Ezequiel capítulo 3, verso 18, 19 e 20. Apenas 3 versículos, são um pouco maiores versículos, mas nós vamos ler aqui, amém? Diz assim: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Eita Jesus! Verso 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Verso 19. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nessa lição nós temos 3 objetivos que eu não citei, mas nos objetivos eu tenho que mostrar o ofício do profeta, do verdadeiro profeta de Deus. Segundo, alertar que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E terceiro, ressaltar que o profeta deve dar o aviso da parte de Deus. E a introdução da nossa aula, da nossa lição número 3, diz assim: quando o atalaia se conscientizar da sua responsabilidade, age com diligência e não perde o alvo. Ele não presta atenção nas dificuldades, nos incrédulos e nos opositores, pois tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Introdução do tópico 1, o verdadeiro profeta de Deus. Então, neste primeiro tópico, nessa introdução, nós vamos falar acerca do atalaia, de quem que era um atalaia, qual era a finalidade do atalaia e como Deus
convocou Ezequiel para ser também um atalaia em Israel. Vamos ler? É uma expressão na qual o povo de Israel estava bem familiarizado, era o atalaia. Assim, quando Deus diz que estava constituindo Ezequiel como atalaia, ele bem sabia o que significava. Então, meus amados irmãos, o que é um atalaia? O atalaia nada mais é do que uma torre constituída próximo ao muro de uma cidade, que naquela época todas as cidades eram fortificadas, eram moradas para proteger os moradores, para que quando os inimigos viessem, o muro seria também uma forma de impedir que o inimigo avançasse de imediato para dentro da cidade. Então, nos palácios, nos reinados, tinha essa torre, e nessa torre era colocado alguém com responsabilidade, alguém com um vigia, uma sentinela, um atalaia, para que esta pessoa, quando visualizasse o inimigo, no turno em que ela foi incumbida ali, na incumbência que ela teve naquele turno de ali vigiar, ela devia prestar atenção e avisar ao povo que estava na parte mais baixa da cidade de que estava vindo uma outra nação, outro povo, outros inimigos para guerrear contra aquela cidade. Então, a finalidade do atalaia era avisar que haveria um perigo e que ele deveria alertar o povo. Caso ele não alertasse o povo acerca dos inimigos, ele era considerado como um traidor do reinado, como um traidor daquele povo, e a pena dele também seria a pena de morte, porque ele era declarado como alta traição por não ter avisado o povo e o povo ser tragado pelos inimigos, e o atalaia, sabendo da situação, ele não se pronunciar. Então, nós já vemos aí que Israel era bem familiarizado com essa área de atalaia, de torre. Acredito que o salmista, lá no Salmo de número 127, quando ele diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, mas e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam em sentinela. Por quê? Eu acredito que o salmista estava olhando para uma torre dessa e estava imaginando, né, como que seria uma torre, uma sentinela, sem Deus também guardar a cidade, aquilo tudo seria em vão. Seriam meramente armas humanas, porque a nação precisava da proteção de Deus, assim como nós hoje precisamos da proteção de Deus e de que Deus esteja na direção das nossas vidas para que nós não viemos perecer. É claro que temos que tomar nossos cuidados humanos, temos que trancar até a porta da nossa casa, temos que ter os cuidados com segurança, mas sabemos, nós cristãos sabemos que nossa vida mesmo ela é guardada pelo Senhor. Então, são meras formalidades de segurança, mas nós temos convicção de que o nosso Deus, ele com certeza está velando pela sua igreja, amém? E vamos ler o tópico 1.1. Deve ser da mais alta confiança. O verdadeiro profeta de Deus, ele precisa ser da mais alta confiabilidade. O profeta não pode ser um aventureiro, presta atenção, nem agir com irresponsabilidade. Diz aqui embaixo, sob pena de ser culpado do sangue de quem morrer nos seus pecados. Então, o profeta de Deus não pode ser relapso nem negligente, mas diligente, sábio, submisso e fiel ao Senhor. Ou seja, para que um profeta seja escolhido, é necessário que ele seja da mais alta confiança, principalmente do Senhor, porque é alguém que não é um aventureiro, é alguém que vai falar em nome do Senhor dos Exércitos, que vai dizer assim diz o Senhor. Então precisa ser uma pessoa de confiança de Deus, precisa ser alguém que vai realmente levar a mensagem e não pode agir com irresponsabilidade. O profeta de Deus ele tem que profetizar com responsabilidade, sabendo de que as palavras que ele está liberando são palavras que vêm da parte de Deus e que ele não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, como nós dissemos na última aula. Ele tem um alvo e o alvo dele é falar somente aquilo que o Senhor lhe ordenar. Então ele tem que ter responsabilidade, sabendo que se ele não cumprir o papel dele com diligência, ele pode ser considerado culpado pelo sangue daquela pessoa na qual ele não alertou de maneira correta. Então, fala sobre o relapso da negligência, ou seja, a pessoa tem um relapso de negligência, ou seja, são pessoas que costumeiramente estão aí pecando em negligenciar o evangelho, não falar do amor de Deus. São pessoas que geralmente eles
participam de alguma situação, ou seja, eles são, como é que pode dizer, testemunho de alguma situação que ele tem uma palavra de Deus para aquela pessoa e ele se cala. Geralmente ele se cala, ou seja, ele se torna um negligente. Tem muitas pessoas que pensam que pecado é só matar, roubar, cobiçar, prostituir, adulterar, profanar, idolatrar. Não. Não pregar a palavra de Deus, o verdadeiro cristão, aquele que entende o chamado, sabe que ele é um profeta de Deus. Jesus deixou expressamente na sua palavra, dizendo assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, é responsabilidade minha e sua a propagação do evangelho. A partir do momento que eu entendo de que o evangelho é algo que eu preciso propagar em nome do Senhor e é uma ordem de Jesus, se eu não faço, irmão, eu estou descumprindo uma ordem de Jesus Cristo, direta de Jesus, e eu estou sendo uma pessoa negligente. Então temos que orar a Deus para que diante das situações nós não venhamos nos calar. Quantas vezes Deus cria situações para nós abrir nossa boca, falar do amor de Deus, falar da misericórdia de Deus, falar do juízo de Deus, e nós nos calamos. Nós fingimos que nada está acontecendo, de que não é com nós, e sempre queremos estar ali na zona de conforto, não queremos confrontar ninguém, porque nós não queremos arrumar confusão com A ou com B, mas nós sabemos que nós temos uma incumbência, nós fomos chamados por Deus, porque Deus confiou esta palavra à sua igreja para propagar ao mundo uma mensagem de juízo e de esperança. Então eu e você, nós somos responsáveis pela propagação do evangelho, porque quando eu falo do evangelho, aí o Espírito Santo de Deus, ele atua na vida do pecador e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas para isso precisa de que eu e você abra o caminho do evangelho para que esta pessoa venha conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus e assim possa alcançar a salvação. Vamos para o tópico 1.2. Deve eternizar a palavra. O verdadeiro profeta ele deve eternizar a palavra. Diz assim, um servo de Deus precisa ter a palavra dentro de si próprio primeiro. Comer o rolo simbolizava que o profeta precisava receber a mensagem primeiro de Deus e comprometer-se com ela antes de proclamá-la, pois quem não recebe antes não sabe e nem vive e, portanto, não pode transmitir a palavra de Deus. Lembra que lá na primeira aula que eu lecionei aqui há uns 15 dias atrás, nós estudamos sobre a parábola, sobre a visão, não é parábola, sobre a visão que Deus deu ao profeta de um rolo de oliva, na qual Deus falava, come esse rolo. Então, aqui a lição volta a repetir esta palavra. Deus colocou a palavra na boca de Ezequiel para que Ezequiel viesse se alimentar primeiro da palavra, para que a palavra viesse primeiro internizar dentro do profeta. Ou seja, eu preciso primeiro me alimentar, me nutrir da palavra de Deus, me fortalecer, não ser mais um menino na fé, alguém que está ali no leitinho, mas alguém que já está maduro, alguém que está fortalecido na palavra e agora fortalecido, cheio da presença de Deus. Eu vou proclamar o evangelho, porque eu tenho algo para oferecer àquela pessoa que está ali desnutrida, aquela pessoa que está com fome, com sede de Deus, mas precisa de alguém para mostrar o caminho para ela, precisa de alguém que leve ela para perto de Deus. Então, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos nos nutrir da palavra de Deus. Como é que eu vou pregar a palavra de Deus se eu não conheço a palavra? Como é que eu vou ter um versículo para citar para uma pessoa do amor de Deus, da misericórdia de Deus, se eu não sei nem onde é que está a minha Bíblia? Então nós precisamos nos alertar para isso, porque Deus, ele conta comigo e com você para a propagação do evangelho, irmão. Então nós precisamos nos alimentar. É importante que você, professor, no domingo, alerte seus alunos acerca desta questão. Nós precisamos estar bem nutrido, bem alimentado da palavra de Deus, comer o rolo da palavra de Deus, assim como Deus ali ordenou ao profeta que comesse o rolo. Nós precisamos ler aqui, a palavra de Deus. É aqui que contém palavra de vida eterna, palavras que podem conduzir o homem a se arrepender de seus pecados, reconhecer que ele precisa de Deus e alcançar a misericórdia do Senhor. Para quê? Para que o poder de Deus venha sobre a vida desta pessoa e essa pessoa alcance a salvação. Amém? Então nós devemos
internalizar a palavra, nós precisamos estar dentro de nós, amém? Que fique claro este tópico. Vamos para o tópico 1.3. Deve ser consciente da sua missão. Aleluia! A pregação é ordenada na palavra de Deus. Ela nos é imposta como obrigação. O apóstolo Paulo assim declarou: ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Se você depois puder pegar sua Bíblia e acompanhar esse texto, é muito importante você fazer isso. Além de fazer com fidelidade, como dispenseiro da revelação divina, como está escrito em 1 Coríntios 4, 1 e 2, ensinando a Timóteo, ele declarou que prega a palavra antes e fora de tempo. 2 Timóteo 4, 2. A ordem de Jesus foi ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Lembra que eu falei agora? A responsabilidade que Jesus nos deu sobre a palavra. Então, o profeta de Deus, eu e você, precisamos estar bem conscientes da nossa missão. Temos que entender que foi nos dado uma ordem para pregar o evangelho. A partir do momento que eu tenho consciência de que eu fui chamado por Deus, eu fui separado para ser santo, eu fui separado para ser igreja, eu tenho essa responsabilidade. Isso não vai servir para mim de status, não vai servir para mim de posição social, não, isso vai me servir para que eu pregue a palavra de Deus com consciência, sabendo da minha missão. Tem muitas pessoas aí que dizem ser profeta de Deus, sai pelo mundo aí anunciando, mas não tem nem consciência do que eles estão fazendo, porque nós precisamos levar o evangelho de maneira responsável, irmão, não de maneira irresponsável, porque tudo que nós pregamos e que nós falamos em direção à pessoa, nós vamos dar conta da palavra que nós liberamos. Tem muitas pessoas dizendo, mas Deus vai cobrar do pastor, o pastor tem que entregar as ovelhas diante de Deus. A gente tem que ler os textos e tem que ler os contextos. Então aqui, todos nós temos essa incumbência, irmão, de apresentar o evangelho a esta pessoa, porque se alguém que está próximo de mim precisa de uma palavra e eu sou inconsequente, não prego a palavra de verdade para essa pessoa morrendo no seu pecado, irmão, Deus vai requerer o sangue daquele ímpio sobre a minha vida. Então, eu não posso só culpar o pastor pela responsabilidade da vida das pessoas, de quem vai para o céu e para o inferno, não. Eu recebi essa incumbência como um pregador do evangelho, como um cristão autêntico, de levar esta palavra àqueles que estão necessitando, para que o ímpio não venha perecer nos seus pecados e o sangue dele venha sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu quero que você abra a sua mente, abra o seu coração para essa palavra e saiba que você tem uma responsabilidade. Você que está me ouvindo, você que prega a palavra de Deus, você que canta, você que ministra, você que entendeu o evangelho, que sabe que é a sua responsabilidade de ir e pregar o evangelho a toda criatura, que você tenha consciência da sua missão, amém? Deus possa te abençoar grandemente. Eu quero que esta lição não seja uma lição qualquer na sua vida, mas que seja algo de Deus, que o profeta Ezequiel aqui deixou relatado da parte de Deus, para que nós hoje, na igreja atual que nós vivemos, nos tempos que nós vivemos, a igreja que nós congregamos, precisamos ter essa responsabilidade. Nós devemos aprender para poder levar a palavra de Deus a outras pessoas, amém? Vamos para o tópico 2. Antes de ir para o tópico 2, quero pedir a você, deixe seu like aqui, viu? Se está gostando da aula, fique comigo até o final, ainda tem 2 tópicos. Deus vai nos abençoar grandemente, amém? Seu comentário também é muito importante, irmãos. A gente não tem aqui a última palavra de nenhum assunto, mas a gente aqui procura, da melhor maneira, expor a palavra de Deus de uma forma que os irmãos entendam. E se houver dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, deixa uma pergunta. Eu terei maior prazer em responder. Amém? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, nesse tópico, vai falar basicamente que Deus ele não se agrada, irmão, da morte do ímpio. Quantas vezes nós, como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, morre uma pessoa má, uma pessoa que mata, que rouba, até mesmo uma pessoa que nos perseguia, alguém que era a escória da sociedade, que morre, e muitas vezes nós ficamos falando, é mais um que foi embora, é mais um que não vai perturbar mais na terra. Tem aquela sensação de alívio, irmãos. Nós não devemos ficar alegre
com a morte do ímpio, porque nem Deus se alegra com a morte do ímpio, porque nós sabemos que a morte do homem sem Deus, como o escritor fala aqui, irmão, é uma catástrofe. A pessoa que morre sem Deus, ela vai direto para o inferno, irmão, para seguir o juízo de Deus na vida dela. Então, nós precisamos, irmão, pregar o evangelho principalmente para os desviados, para aqueles que estão longe da presença de Deus e trazer o maior número de pessoas de volta à casa do Senhor, de volta à presença de Deus. Então, não devemos nos alegrar. E muitas vezes nossas atitudes, nós achamos que não, mas demonstra que às vezes ficamos alegres. Quantas pessoas têm se alegrado com a derrota dos outros, com o ímpio que partiu sem Deus aí? Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós somos pregadores do Evangelho, nós somos propagadores da verdade e temos uma mensagem de esperança, temos o juízo de Deus, mas nós também somos portadores da mensagem de esperança, levar a mensagem de salvação para que essa pessoa não morra sem Cristo, não morra sem conhecer o verdadeiro Deus. Aleluia! Então, que essa palavra ela fique impregnada dentro da nossa mente, do nosso coração, que nós devemos entender que preciosa ao Senhor é a morte dos santos, mas a morte do ímpio sem Deus é um colapso, irmão. É algo que é uma catástrofe, é algo que nós precisamos trabalhar para que o maior número de pessoas parte desse mundo, mas parta salvo, crendo no Senhor Jesus, crendo no arrebatamento da igreja, crendo no sacrifício de Cristo, na morte salvífica de Jesus Cristo. Então, nós somos pregadores do Evangelho desses últimos dias, e é minha e sua responsabilidade esta mensagem. Tópico 2.1. Aleluia! O julgamento de Deus é reto e justo. O justo que se afaste de Deus será responsável pelos seus pecados. Ele não poderá recorrer aos seus atos de justiça realizados no passado para salvar-se caso não se arrependa antes de morrer. Presta atenção. O Senhor é conhecido pela sua justiça, que pode ser definida como conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual, a harmonia da natureza divina com a sua santidade, como descrito pelo pastor Ezequias Soares. Assim, se o Senhor Deus é íntegro, não faz acepção de pessoas, seja para o castigo ou seja para a premiação. Irmãos, Deus, ele é justo. A pessoa ela até conheceu o Evangelho, conheceu a Deus, e em um determinado momento de sua vida ela serviu ao Senhor, e depois ela se afastou, foi embora da presença de Deus, caiu no pecado e está afundado mesmo na vida longe de Deus, numa vida de pecado. E essa pessoa não pode usar isso como ferramenta, mas algum tempo atrás eu já fiz isso pela obra de Deus, já fiz aquilo, e acredito que o que eu já fiz pela obra do Senhor, já fiz pela pregação do Evangelho, isso é o suficiente para Deus ele levar isso em consideração no dia do juízo e não me deixar a minha alma perecer. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado. A pessoa que morre sem Cristo, independente, irmão, se ela fez muito ou pouco, antes dela morrer, ela precisa, no momento que ela partir desse mundo, ela precisa estar firme com Deus, ela precisa estar santificada, ela precisa estar lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela precisa estar bem consciente de que ela é uma pessoa que ela vai alcançar a salvação. Caso contrário, irmão, a Bíblia afirma que essa pessoa ela não vai herdar a salvação se ela morrer sem Cristo, porque o Senhor ele é justo, o Senhor ele é misericordioso, mas o Senhor também ele é justiça. Então, irmão, é um dos requisitos para se alcançar a salvação. Jesus falou lá em Mateus 24:13, porém, os que permanecer fiel até o fim que serão salvos. Então, o segredo, irmão, de herdar a salvação, o segredo, irmão, de alcançar o céu, irmão, é permanecer firme em Deus até o fim, é permanecer santificado em Deus até o fim. Então, não interessa eu começar minha vida no Evangelho e terminar lá no mundão. Quantos e quantos cantores, pregadores, principalmente cantores, que começaram a sua carreira, o seu ministério na igreja e pregaram a palavra do Senhor, ganharam almas e desviaram, não aguentaram a provação, foram cantar para o mundo, depois morrem sem Cristo, morrem sem salvação, e muitas pessoas dizem, mas ela já foi crente em alguma época da sua vida, quando ela era mais nova, ela cantava na igreja, era uma bênção, então Deus vai levar isso em consideração, irmão. Isso é mentira do diabo, irmão. Nós precisamos ficar firmes até o final de nossas vidas. Deus vai salvar aqueles que permanecer fiel até o fim. Isso não sou eu que estou afirmando, é a palavra de Deus, irmão. Então, o que estou falando aqui, não estou falando caronchia, não. É algo que está na palavra de Deus. O juízo de Deus virá,
Nós estamos aí anunciando o Evangelho, anunciando a esperança para aqueles que estão longe, que estão afastados, mas nós temos que ter convicção de que virá um juízo, de que Deus um dia irá arrebatar a sua igreja, irá levar o seu povo para a glória, mas que haverá um julgamento daqueles que não ficaram fiéis a Deus até o fim, irmão. Então, aqueles que permanecerem fiel serão salvos, e aqueles que permaneceram infiéis e partiram desse mundo sem Deus, irmão, com certeza a palavra de Deus diz que a condenação eterna é certa sobre a vida desta pessoa. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao afirmar que um ímpio, uma pessoa que não tem Deus, alcançou a salvação porque fez atos de bondade no decorrer da sua vida. Ela precisa estar firme com Deus até o final. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que a boa palavra de Deus abra nosso entendimento, abra nossa mente, para que nós possamos entender e compreender a palavra de Deus. Amém? Tópico 2.2. A justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. Olha, aqui é uma continuação desta palavra que eu acabei de mencionar. Irmão, Deus ele não libera a pessoa a passar um tempo fora no mundão. A partir do momento que a pessoa se entrega ao Evangelho, se entrega a Jesus Cristo, conhece a palavra do Senhor e recebe de bom grado e aceita Cristo, os ensinamentos de Cristo na sua vida, ela converte ao Senhor, ela é participante das coisas de Deus, Deus não libera essa pessoa, irmão, para dar um tempo no mundão aí, tirar mais férias da vida espiritual e sair pelo mundo pecando. A pessoa não fica com crédito. A partir do momento que ela sai da presença de Deus, irmão, tudo que ela conquistou, irmão, é cancelado no mundo espiritual. As bênçãos, principalmente de salvação na vida dela, são canceladas. E só podem ser reativados se ela se arrepender em vida e a se fazer assim como o filho pródigo, que um dia caiu em si, estava comendo lama dos porcos, lá e seu pai estava lá com a bênção para lhe entregar, e ele reconheceu que Deus era Deus, reconheceu que o pai tinha bênção para ele, e ele se arrependeu, e em vida ele foi em direção ao pai, voltou para sua casa, e o pai, de braços abertos, disse para ele: meu filho, vem, porque você faz parte dessa família, e entregou as honras de volta a ele. Então, irmão, se a pessoa em vida, ela se desviou dos caminhos do Senhor, mas voltou em vida e se arrependeu, e a partir daquele dia passou a viver uma vida digna diante de Deus, irmão, com certeza, Deus é perdoador, Deus é Deus de perdão, irmão, e Ele não vai guardar rancor nem mágoa, e também não vai ficar se lembrando dos pecados que você cometeu. Deus não vai sair perguntando quantos você matou, quantos você roubou, quantos você estuprou, quantas pessoas você enganou, não. Deus quer saber se a partir daquele momento o arrependimento foi verdadeiro e você está disposto a escrever uma nova história, a ser uma nova criatura e viver uma vida somente para Deus. Tem muitas pessoas aí que vivem se martirizando, vem para o Evangelho, converte-se ao Senhor, mas vive uma crise por causa do seu passado. Irmão, Deus joga nosso passado no mar do esquecimento. É claro que o que nós cometemos antes de conhecer a Cristo, as dívidas que nós temos, tem consequência, com certeza, mas os nossos pecados são perdoados e o Senhor lança no mar do esquecimento. Então nós precisamos ter convicção de que se Deus nos perdoou, não é o homem, não é o maligno que vai jogar no nosso rosto que nós não recebemos o perdão de Deus. Pelo contrário, Deus ele nos perdoa e joga no mar do esquecimento. É claro que as consequências ficam. Por exemplo, se você fez algo que ficou devendo para a justiça dos homens, quando você estava longe de Deus, quando você vem para o Evangelho, isso não é cancelado, mas os seus pecados são perdoados, mas você precisa pagar pelos seus atos diante da justiça dos homens. Ficou devendo, o nome está incluído no SPC, irmãos. Quando aceita a Cristo como Salvador, aí você tem que trabalhar para pagar essa dívida, porque essa dívida não some, entendeu? O que é perdoado são os seus pecados, mas as consequências ficam. Então você precisa trabalhar, pagar essas dívidas, colocar a sua vida financeira em dia e se regularizar e viver uma vida abençoada, tanto financeiramente como espiritualmente, como fisicamente, cuidando da sua saúde e principalmente da sua família, que é a sua maior herança, e a sua casa. Amém? Então, você precisa ter convicção de que Deus é um Deus perdoador, mas Deus também não autoriza, não tem crédito para pessoas que saem para o mundão e vivem a vida do jeito que quer, e se morrer sem Cristo, irmão, acabou, já era.
Então, esta mensagem é uma mensagem dura, mas que é necessário a gente transmitir esta palavra para que muitas pessoas saiam do erro, para que muitas pessoas não continuem cometendo os mesmos erros, irmão. Então, meu desejo com essa aula aqui não é simplesmente que seja uma aula qualquer, mais uma lição da EBD, não, mas que seja algo espiritual para a tua vida, para que venha trazer refrigério para a tua alma, para que o Senhor venha trabalhar na tua vida e com certeza, irmão, se o arrebatamento acontecer e você estiver firme, se eu estiver firme com Deus, com certeza nós vamos herdar a salvação em nome de Jesus. Queira o inimigo, quer não, queira o mundo, quer não. Então, irmão, nós temos que continuar acreditando na palavra de Deus, porque o Senhor fará com a sua igreja, amém? Eu creio nesta palavra, eu creio no arrebatamento, eu creio que o Senhor vai cumprir a palavra que Ele prometeu. Vamos para o tópico 2.3, já estamos quase encerrando já o tópico 2, a responsabilidade da igreja atual. Então, a palavra de Ezequiel foi mencionada muitos anos atrás, em outros séculos antes de Cristo, mas hoje essa palavra continua viva, essa palavra continua ainda falando com a igreja. Então, a mesma responsabilidade que foi passada para o profeta Ezequiel, ela também, irmão, é a mesma responsabilidade passada para nós hoje. Temos que pregar o evangelho. Vamos ver aqui? Aquele que negligenciar o seu chamado e não avisar ou alertar, não avisar e não alertar a igreja do juízo de Deus e concordar com o pecado, passar a mão por cima do erro e deixará a igreja morna e iludida. Vai causar dois mal para a igreja. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a mensagem de esperança, eu tenho a mensagem verdadeira, mas para mim não entrar em confronto com ninguém, para mim não entristecer ninguém, eu prefiro ficar iludindo aquela pessoa, ficar enganando aquela pessoa. A pessoa está no pecado, está no erro, mas eu estou batendo a mãozinha nas costas dela. Não, vai para frente que tu vai vencer. Continua firme, que você vai conquistar, sendo que o pecado que a pessoa está cometendo, irmão, ela pode até conquistar algo financeiro na terra, pode até conquistar amizade, ela pode até conquistar fama e sucesso, mas a vida que ela está levando, se ela não se arrepender, irmão, ela não vai conquistar a maior herança que o homem precisa ter, que é a salvação. Que a palavra de Deus diz que o homem que espera em Deus somente nessa vida é mais miserável do que todos os outros. Então, nós temos que esperar em Deus na outra vida. Então, temos que buscar nos regularizar primeiro na vida espiritual e depois nós precisamos correr atrás das outras coisas, porque o Senhor prometeu que iria acrescentar para nós. Amém? Então, quando o profeta de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele não transmite a mensagem de maneira verdadeira, ele não avisa, não alerta a pessoa do caminho errado, irmão, ele vai causar um câncer na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai morrer espiritualmente, essa pessoa vai ficar morna diante de Deus. Tá aí porque tem muitas igrejas, muitos ministros, muitos líderes que não têm coragem de falar a verdade, porque a igreja vai ficar vazia, porque o dízimo vai diminuir. Irmão, vamos parar com isso. Nós temos que pregar a verdade, nós precisamos ter o evangelho autêntico, nós precisamos ter o evangelho que transforma, o evangelho que confronta, o evangelho que muda a vida das pessoas, não o evangelho que passa a mão na cabeça e deixa a pessoa viver da maneira como ela quer, porque fazendo assim ela vai ficar na igreja, Não, irmão, nós precisamos ter convicção de que o Senhor nos chamou para trazer o evangelho genuíno. Chega de passar a mão na cabeça. Pastores e ministros do evangelho, não se preocupe com números. É importante ter muitas pessoas na igreja, mas o mais importante é ter qualidade de pessoas espirituais que vão morar no céu, porque não interessa você ter 500 mil membros no seu ministério, se nem 10% vai herdar a salvação. É melhor você ter 100 mil pessoas fazendo parte do seu ministério, ou até mesmo 20 pessoas lá na sua igreja, mas são pessoas que você sabe que estão batalhando para ir para o céu, são pessoas que você sabe que você tem autonomia para corrigir, para dizer onde ela está errando, avisar do pecado, avisar que ela está pecando, avisar do juízo de Deus, e essa pessoa se consertando, irmão, com certeza. Será melhor 20, 30 pessoas herdar a salvação do que uma congregação lotada de pessoas que estão caminhando para o abismo. Então nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que ter a responsabilidade como igreja atual. Professor, é muito importante você domingo falar isso para os seus alunos, falar isso, é a responsabilidade nossa como igreja, de pregar a verdade,
para que a nossa igreja não venha ficar uma igreja fria, uma igreja que não sente mais a presença de Deus. É por isso que a gente vai em algumas denominações e a gente não vê aquele mover do Espírito Santo, não vê salvação, não vê batismo com o Espírito Santo, não vê cura. Por quê? As pessoas estão vivendo desta maneira aqui, ó, vivendo no pecado e achando que estão fazendo a vontade de Deus, achando que estão bem espiritualmente. Na verdade, são pessoas que estão doentes e que precisam ser curadas para que venham curar outras pessoas. Porque a pessoa, quando ela está doente, ela não tem condição de ajudar uma outra pessoa. Mas, quando ela está bem, com a sua saúde, com certeza ela vai poder ajudar uma outra pessoa. Amém? Já estamos indo para a parte final. Tão rápido está passando. Eita glória! Tópico 3, irmão. Muitos são ouvintes, mas não praticantes. Essa lição é uma lição bem dura de se dar, porque é uma lição de alerta, é uma lição de exortação e de aviso à igreja. Então, nós professores temos que ter convicção de que nós fomos chamados para falar a verdade, até mesmo na escola dominical, viu? Aqui que precisa falar a verdade para as pessoas, porque muitos ouvem, mas nem todos praticam. Ouvir e praticar é totalmente, eu escuto e pratico. Não adianta só eu ouvir a palavra e não praticar. É como se alguém falasse para mim, olha, para de ir nessa direção porque lá na frente tem um abismo, você vai cair. E eu escutei a pessoa falando, o guarda de trânsito, o bombeiro civil, alguém da defesa civil, e me alertou que lá na frente havia um perigo. E eu ouvi, mas não obedeci. Então, não adianta eu ouvir e não obedecer, porque lá na frente, irmão, eu ouvi, mas não obedeci. Então, com certeza, o próximo destino é eu cair no buraco, e ali só Deus sabe o que vai acontecer. Então, nós não podemos ser meramente ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra de Deus. Quantas pessoas vão nas igrejas, até ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem transformar a sua vida porque não obedecem a palavra do Senhor, querem viver da sua própria maneira, acham que são donos do próprio corpo e fazem o que bem quer, e a palavra de Deus que se enquadra a maneira como ela quer viver. Então, irmão, isso está errado. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Jesus, quando ele estava ali conversando com seus discípulos e com a multidão, ele disse que o homem que ouve a palavra do Senhor e não pratica, ele é semelhante a um homem que edificou uma casa na areia, veio o vento, veio a tempestade e essa casa foi a ruína, essa casa desabou. Mas o homem que ouve e pratica a sua palavra é semelhante ao homem, a alguém que edificou uma casa na rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, mas aquela casa continua de pé. Então é isso que o Senhor quer para nós, que nós venhamos ouvir a palavra de Deus e obedecer, porque quando vier as lutas, vier as crises, vier as dificuldades, as afrontas, nós vamos estar ali firme, irmão. Sabe por quê? Porque nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos firmeza em Deus, nós temos convicção de quem é Deus, quem somos nós e o que nós estamos fazendo nesse mundo e para onde vamos. Então, nada vai nos derrubar, nada vai nos fazer cair. Por quê? Porque nós vamos estar firmes na palavra de Deus. Aleluia. Tópico 3.1. Está terminando. Deus abomina a presunção. Pessoas presunçosas. Os moradores de Judá diziam que a terra pertencia a Abraão e lhe foi dada por possessão. Vamos pular um pouquinho aqui à frente. E que não necessitava de salvação, pelo fato de ser descendente de Abraão, tendo por isso garantia automática de participar do reino de Deus. Olha a mentira que o diabo coloca no coração das pessoas. O próprio Senhor Jesus revelou que o fato de uma pessoa declarar Senhor, Senhor, usar o nome de Jesus para profetizar, para curar, para expulsar demônio, isso não habilita a pessoa a herdar a salvação. Não habilita a pessoa a herdar o reino do céu. Ou seja, as maravilhas que a pessoa faz não libera ela para praticar a iniquidade, descumprindo a vontade de Deus. Então, o que é que Israel fazia? Como Abraão recebeu uma promessa de Deus, de uma terra prometida, uma herança, e que Deus estaria com ele, então os descendentes de Abraão acreditavam que podia viver da vida deles da maneira que eles bem desejassem, e que estavam liberados para praticar pecado, para profanar, e ninguém poderia tirar da terra prometida. Por quê? Porque Deus havia prometido a Abraão. Então, irmão,
Quando nós, no mundo espiritual, todas as promessas que são feitas à minha geração e a mim, quando eu começo a praticar atos que vão afrontar a santidade de Deus, atos que vão entristecer o Espírito Santo de Deus, com certeza, irmão, essas promessas vão sendo apagadas. Por quê? Porque eu estou me afastando do dono da promessa. Então, mais importante do que a promessa é estar perto de quem fez a promessa, estar perto do Senhor que prometeu. Porque não adianta eu ter a promessa e estar longe de Deus. Então, isso não vai ser garantia de que eu vou herdar a salvação. Jesus mesmo falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Quantas pessoas que tem o pai evangélico, a mãe, ela diz, minha vida está garantida, meu pai é evangélico, minha mãe é crente, então meu pai e minha mãe oram por mim, e se acontecer o juízo de Deus, eu com certeza vou subir, porque eu sou herdeiro desta promessa. Não, é engano. Deus trata com cada um de maneira individual. Então, quando Cristo chegou na terra, irmão, para pregar o evangelho, os fariseus acreditavam que eles não precisavam de salvação. Por quê? Por ser descendente de Abraão, por ser participante das promessas de Deus e por serem circuncidados, eles acreditavam que o que Cristo falava eram palavras qualquer lançadas ao vento, porque eles não precisavam de salvação. O que eles sabiam fazer de melhor era apontar o dedo e julgar as pessoas. Julgar pela aparência, julgar pela vida religiosa que a pessoa vivia e aonde a pessoa morava, e que se a pessoa não fizesse parte da nação de Israel, se fosse de outros povos, com certeza já estava condenada. E que só eles teriam a salvação. Então, é um erro a gente acreditar que podemos ser salvos somente por promessas feitas lá atrás. Nós temos que continuar firme na presença de Deus. Então, o que Deus prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Um dia Ele foi para o céu e disse que Ele voltaria e nos levaria para Ele mesmo. Então, nós temos que permanecer firme na presença do Senhor. Tem muitas pessoas vivendo, achando que só o fato de conhecer, de ouvir a palavra de Deus, dizer que vai na igreja, já está salvo. Irmão, cuidado, precisamos nos santificar, precisamos obedecer a palavra de Deus. Tem pessoas dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz que é só crer, mas não adianta eu crer, mas se eu não obedeço. Então eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Então, você que vive essa vida de engano, você que acha que está vivendo da sua maneira e está correta, e procura te enquadrar na palavra de Deus, procura se santificar, procura lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, procura se alinhar com o corpo de Cristo, porque com certeza, irmão, quando o arrebatamento acontecer, o negócio vai pegar, porque se você for olhar a parábola das 10 virgens, todas elas eram virgens, todas estavam ali no mesmo grupo, mas nem todas estavam preparados para encontrar com o noivo. Então, a grande preocupação é essa hoje. Muitos estão no meio, até se dizem que fazem parte da promessa, mas quando o negócio apertar mesmo, quando o arrebatamento, a trombeta tocar, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Muitos vão ficar por acreditar em falsas mentiras, porque nós precisamos acreditar na palavra de Deus, precisamos nos alinhar com a palavra. E é nós que temos que nos enquadrar à palavra de Deus, não ela que tem que se enquadrar para cada tipo de pessoa, não. Nós precisamos nos enquadrar nas promessas que estão aqui dentro da palavra de Deus. Irmão, dentro do texto, a Bíblia tem resposta para todas as crises do homem, para todas as dificuldades que o homem passa, para todas as situações que você estiver enfrentando, a Bíblia tem resposta. Então é importante que nós venhamos analisar, que nós venhamos meditar na palavra de Deus para que o Senhor venha falar conosco. Aleluia. Ouvintes, mas não obedientes. Esse foi o tema. Então cuidado, irmão. Temos que ouvir e obedecer. Temos que ouvir e obedecer. Temos que ouvir e obedecer. Por quê? Porque fazendo assim, nós vamos agradar o coração de Deus. Aleluia. E não era obedecer, dizendo aqui, a palavra de Deus anunciada pelo profeta Ezequiel não era obedecida não era obedecida, pois o seu coração estava longe do Senhor. Então, o que está acontecendo dentro do cativeiro? Muitas pessoas, quando Ezequiel convocava para o culto, para a adoração a Deus, porque Ezequiel era um representante de Deus dentro do cativeiro, irmão. Então, Ezequiel, de alguma forma, procurava organizar culto ali, de adoração ao Senhor, e muitos israelitas, muitos judeus estavam indo para o culto, por quê? Tinha o profeta Ezequiel como um ator, como alguém que estava promovendo um show dentro do cativeiro, e não tinha outra coisa para fazer dentro do cativeiro, não tinha outro entretenimento. Então, vamos lá ver o que Ezequiel vai falar. Então, irmão, isso é um perigo. Quantas pessoas
dizem assim, eu não tenho o que fazer hoje, eu vou para o culto. Irmão, nós vamos para o culto adorar a Deus, nós vamos para o culto entregar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Temos que ter convicção de que é culto, de que é adoração a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos ir à presença de Deus tendo consciência do que estamos fazendo para que o Senhor venha manifestar o seu poder nas nossas vidas. Por isso que muitas pessoas, elas vão no culto, não recebem a mensagem, não entendem nada, porque elas estão lá pelo mero entretenimento, por não terem outra coisa para fazer, e elas não estão com o coração ligado em Deus, não estão com a mente ligada em Deus, então elas não vão entender o que está se passando no culto. Então, irmão, quantas pessoas têm feito isso? Quantas pessoas têm ido no culto e ainda sai dizendo, o pregador não pregou uma mensagem boa, fulano não cantou afinado. Por quê? Porque essa pessoa ela não estava lá naquele culto, só o corpo dela estava lá, mas a mente dela estava longe da palavra de Deus. Então, irmão, temos que tomar muito cuidado com esta causa, com essa situação. O verdadeiro adorador precisa estar consciente de que ele precisa entregar a sua melhor adoração a Deus. Ele precisa entregar 100% na presença de Deus para que o Senhor venha derramar o seu poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E meu desejo é que você, ao ir para a casa do Senhor, ir para a igreja, que você vá ali para adorar o Senhor, que você vá ali se entregar sem reserva, para que o Senhor venha manifestar o seu poder na sua vida e você sair de lá transbordante em nome de Jesus. Aleluia. Vamos para o último tópico. O ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. O profeta Ezequiel, como Atalaia, tinha a incumbência de advertir seus compatriotas de que sua permanência no pecado e rejeição a Deus resultaria na morte. Então, nós já falamos esse assunto no início, é só uma introdução no final, é só uma conclusão. Não podemos deixar de falar e não podemos deixar de pregar o Evangelho, porque o apóstolo Paulo, Pedro e todos os demais discípulos entenderam a responsabilidade da pregação do Evangelho e eles entendiam que ninguém podia parar eles num perigo, espada, nudez. O apóstolo Paulo falou que nada poderia separar do amor de Deus e ele entendeu que ele precisava pregar o Evangelho. Então, diante de ameaça, diante de todas as circunstâncias que os apóstolos passaram, eles não deixaram de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós, como Igreja do Senhor, independente da situação que estamos vivendo, de pandemia, de problema de economia mundial, de perseguição de governo A, de governo B, de direita, de esquerda, não importa, nós temos que continuar pregando a palavra de Deus, porque nós precisamos continuar alertando o ímpio para que ele venha sair da sua impiedade, para que ele venha se entregar a Jesus, para que ele venha reconhecer Deus como Senhor e Salvador e venha se arrepender de seus pecados e venha se entristecer com a vida de pecado que ele leva e se voltar totalmente para Deus, mudar de direção e assim o Senhor venha lhe abençoar em nome de Jesus. Então, eu espero que esta palavra tenha falado com você, porque falou comigo, fortaleceu mais a minha convicção na pregação do Evangelho, de que eu preciso pregar a palavra de Deus, eu não posso deixar um ímpio morrer ao meu lado e ir para o inferno, sem que ele ouça uma palavra, sem que ele tenha a oportunidade ali, próximo de mim, de ouvir falar de Jesus e de entender o Evangelho, amém? Deus possa te abençoar grandemente. Eu quero pedir de novo a você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixa o like aqui no vídeo, viu? É importante o like, esse dedinho aqui, eita glória! Deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Cada pessoa que você compartilha pode ser uma pessoa que vai ouvir esta palavra. Deus pode trabalhar no coração dela, não por causa de mim, que estou aqui dando a aula, não, mas por causa da palavra de Deus. O Senhor pode trabalhar, o Espírito Santo pode convencer essa pessoa e essa pessoa pode vir alcançar também a salvação. E um dia nós vamos todos morar no céu em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que ficou até o final. Eu vou estar orando por você, eu tenho orado pelos inscritos aqui no canal, por aquelas pessoas que assistem. Deus possa te abençoar grandemente nesta semana. Vá domingo para a escola dominical, se arrume, vista a melhor roupa, reúna a sua família, vá para a igreja, porque lá você vai aprender mais da palavra do Senhor e o Senhor certamente vai se alegrar da sua vida, amém? Deus te abençoe e aprovando Deus, em nome de Jesus, na próxima semana eu estarei aqui para gravar a 4ª aula da nossa revista Betel Dominical, da nossa editora Betel, para que mais pessoas venham alcançar a palavra de Deus, amém? Fique com Deus
e até a próxima, em nome do Senhor dos Exércitos.